Graça e paz, amados. Me chamo Jaqueline Batista, sou do canal Tempo com Deus. Eu peço que você deixe o seu like, comente, compartilhe, que você se inscreva no canal e que você passe a me seguir para que esse canal venha crescer junto com você. E juntos, levar o Evangelho de Cristo para toda criatura. Amados, eu tenho recebido algumas críticas, que algumas me derrubam, outras não, outras me fazem pensar, porque a árvore que dá frutos, ela é apedrejada. Isso é bíblico, Então, se você está dando frutos, se você está fazendo algo para o reino, e as pessoas te julgam, e as que te julgam são aquelas que não fazem nada, na verdade, São as pessoas que não fazem nada em prol desse Evangelho de Cristo, porque assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é uma ordenança do Senhor, é uma ordem do Senhor Jesus, para que todos nós, aqueles, para divulgar o Evangelho de Cristo a toda criatura. Pregar na igreja é muito fácil. Pregar para quem já é da própria fé é muito fácil. Agora, você ir por todo mundo, ir nos postos de saúde, nos cemitérios, porque nos cemitérios também tem vivos, porque pessoas que enterram seus mortos. Nos hospitais, nos presídios, nas ruas, nas vielas, nas favelas, é complicado. Então, pregar na rede social é muito confortável. Eu chegar na minha casa, pregar o Evangelho. Mas ainda assim, se você cada um fizer a sua parte, vidas vão ser restauradas, vidas vão ser salvas em nome de Jesus. Quantos testemunhos que a gente escuta por aí? Eu escutei um testemunho muito interessante, que tinha uma pessoa da igreja que as pessoas tinham ele como louco. E ninguém sabia se era Deus ou era loucura. Então ele falava, Deus falou isso, vamos fazer isso, aquilo. E as pessoas, sem saber se era Deus ou loucura, faziam o que ele queria fazer. Então ele chegou na casa de um irmão da igreja e falou, irmão, vamos em tal rua pregar, evangelizar. Eu disse, não, 3 da manhã, meu irmão, vamos dormir. E ele, não, vamos pregar porque Deus mandou ir lá nesse lugar. E era prédios abandonados. E esse doidinho, que não era doido, levou esse irmão. O irmão levou esse rapaz de carro nesses prédios lá. E esse homem falou bem assim, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Começou a glorificar o nome do Senhor bem alto e não tinha ninguém ali. Passou 3 semanas depois, houve um culto e um dos homens pediu oportunidade e falou assim, olha, eu tô aqui hoje porque 3 semanas atrás, 3 e pouco da manhã, eu ia me matar, eu ia tirar minha própria vida, mas eu escutei alguém glorificando o nome do Senhor. E eu me lembrei daquilo que Deus daquilo que Deus foi na minha vida, e eu resolvi voltar para Jesus. Mas se eu não tivesse ouvido aquela voz lá que glorificou o Senhor, eu não teria voltado para Jesus. Então, amados, muitas vezes que para uns é loucura, outros é Deus. Então, se a gente não sabe se é Deus ou se é loucura, a gente é melhor atender, Que vá que seja Deus, como foi Deus no caso desse homem. Então, esse homem foi salvo porque alguém teve a ousadia de chegar em prédios abandonados e gritar o nome do Senhor Jesus Cristo. E teve uma alma que estava prestes a se suicidar, se matar, tirar sua própria vida. E você sabe que os suicidas não têm parte no reino do Senhor. Aqueles que tiram sua vida, aqueles que tiram... Vocês podem até ir contra mim, mas isso está na Bíblia. Os suicidas não herdarão o reino do céu. Então aquele homem estava prestes a se matar, mas graças ao Senhor e aquele homem que teve a coragem de ir lá naquele prédio abandonado glorificar o Senhor. Então é isso, amados.
Se trata de você fazer o ir do Senhor. Independente de quem ache ruim ou bom, faça o ir do Senhor. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe.